Nossa vida. Meu nome é Claxton Sheik. Para quem nunca tinha visto o Sheik de perto, a partir de hoje você já pode falar. Vi o Sheik de perto, ouvi ele falando, entendi o que ele falou. Quando você falar que entendeu o que ele falou, todo mundo já vai saber que é brasileiro. Ainda mais que Sheik sem turbante na cabeça, fica difícil. Está faltando turbante. Quero parabenizar essa igreja pelo trabalho maravilhoso de despertamento, conscientização e mobilização missionária. Através aí da Keila e equipe, quero parabenizar todos. Depressa, fiz enviar o nosso irmão que acabou de cantar porque o irmão já estava com o chapéu na cabeça. É assim mesmo. Nós gostamos de ser desafiados, mas apontar para alguém. De repente você está dessa forma também. Mas vamos ver um videozinho aí, dando despertamento para nós. Eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração também. Brasileira, para olhar para as prioridades. Você vai voltar para a priori da missão. E a priori da missão é pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não foi anunciado. Nós, família Sheik, que está ali, as demais irmãs aí me desculpem, mas a minha esposa é mais feliz de todos, porque também assim, a Sheik, pensa na alegria que essa mulher está. E eu aproveito para poder engajar com ela na missão. Nós estamos envolvidos aí, trabalhando aqui na região do Vale do Aço, entre os ciganos. Rapidamente, um projeto que a gente está engajado nele, nosso projeto chama No Rastro da Carroça. Por que no Rastro da Carroça? Porque os ciganos andavam de carroça por aí. Hoje anda de carrão, Glória a Deus que a evolução chegou lá para eles também. Estão avançando. Então, o nosso projeto chama No Rastro da Carroça. Pode passando. E a pergunta que gera, quando nós falamos cigano, é essa. Você sabe quando os ciganos chegaram no Brasil? Quem saberia aí, rapidamente, dar um chute? Ninguém, né? Ciganos chegaram no Brasil entre 1572 a 1600. Tem muitos dias, não tem? Bastante dias. Nós já tivemos presidente da República que era um cigano. Quem sabia disso? Juscelino Kubitschek era um cigano, da etnia Rom. Nós temos pelo menos 3 presenças de etnias aqui no Brasil. A maior delas é o Calon, um grupo maior, mas nós temos o Sinti e o Rom, como eu disse, Juscelino Kubitschek, dessa etnia. E aqui no Vale do Aço nós temos cerca de aproximadamente entre 300 a 400 famílias. Aqui no meu mapa do Vale do Aço estão presentes pelo menos em 5 cidades. Timóteo, ali no Nova Esperança, lá no Ipaba, lá no Vale Verde, no Belo Oriente, no São João do Oriente, no Bugre. Temos ciganos, assim, com acampamentos que precisamos alcançá-los. Eu não poderia perder a oportunidade de compartilhar o projeto que está acontecendo aqui pertinho de você. Porque como enviar para longe alguém que não está fazendo algo aqui perto? Nós precisamos enviar para o sertão, sim. E a minha oração é que Deus desperte pessoas aqui nessa noite para serem enviadas para o sertão. Orando por você, Mas estou orando também para que Deus possa mobilizar a igreja do Alvorada para trabalhar intensamente aqui no Vale do Aço também, entre um dos segmentos menos evangelizados da nossa nação. Nós temos pelo menos 8 segmentos menos evangelizados na nação, e os ciganos é um deles. Nosso projeto é plantar igrejas contextualizadas entre eles. O que é uma igreja contextualizada? Por exemplo, os ciganos não sentam para cultuar a Deus como nós. Nós sentamos, olhando um na nuca do outro. Senta em roda. Assim as reuniões, os encontros. Alguma coisa bacana que acontece lá, que é cultural, que é muito diferente de nós, e o homem não conversa olhando para o olho da mulher, como isso olhando para o olho das irmãs. Olhamos na testa, no queixo, no ombro, no olho não. Ao apertar as mãos, não fazemos como nós fazemos, aquela pegada forte. Não, a gente só um toquezinho. Ou seja, nós temos que aprender para poder comunicar o Evangelho de uma maneira eficaz ao coração dessas pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Tem uma língua diferente da nossa, embora falem português. Louvamos a Deus pelas iniciativas de trabalho missionário. Já temos o livro de Lucas, o livro de Ruth, na língua Sinti. Então é bom ter outras línguas, quem sabe, né? Consegue interpretar aí.
Aí são alguns trabalhos que fizemos no acampamento de Timóteo, ação social, pode ir passando, algo bacana. Eu queria que todos nós, volta por favor no texto bíblico, pudéssemos ler esse versículo junto, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, e sai. Está no slide anterior. Está no slide. Esse. Vamos ler todo mundo junto? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Fazer de tudo que pudermos para compartilhar o Evangelho. Eu estou fazendo de tudo, eu estou esforçando bastante. Teve uma festa que aconteceu lá no dia 12 de outubro. Passou ali uma das fotos e foi bacana. Todo mundo esforçando bastante para pregar o Evangelho ali. Eu no meio dos homens, porque aquela cultura, homem para um lado, mulheres para o outro. E a Sirene ficou dentro de uma das casas, umas barracas ali, e nós estávamos no churrasco. Pensa numa coisa boa, pastor Gustavo. Que churrascão. Churrasco regado com refrigerante gelado e feijão tropeiro. O Silêncio estava lá dentro da casa feliz, tomando um cafezinho e aguardando uma sopa de macarrão que ia ser servida depois. Olha que bênção! Eu me esforçando ali para pregar o Evangelho, e ela também se esforçando. Na hora que a gente estava indo embora, ela falou: isso não pode acontecer. Eu falei: que não pode acontecer? Você estava lá comendo um churrasco e eu ali, falei: minha filha, qual o problema? Eu não tenho problema nenhum. Me esforçando para pregar o Evangelho. E assim, ou seja, é algo cultural, nós precisamos aprender. Para nós, é um choque, ela só vai me chocar. Mas ela vai aprendendo. E junto a gente já vai semeando, falando do amor de Deus entre esse povo. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo número 10. Eu quero falar sobre a temática, o desafio da missão urbana. Por que desafio da missão urbana? Nós chegaremos a povos menos evangelizados somente quando nós tivermos uma pegada forte no centro urbano onde nós estamos inseridos. Caso contrário, nós não iremos sair daqui para lugar nenhum. Ficaremos acomodados no nosso templo confortável e longe daquilo que a priori da vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então, gente, agora eu estou com a tecnologia nas mãos, tá? Recebi instrução, se der errado, a culpa é dele, não é minha, tá? Mas vamos lá. Lucas, capítulo número 10, nós iremos ler a partir do versículo 1. Me permita ler na versão da Bíblia revista e atualizada o texto bíblico que nós estamos conhecendo, que diz o seguinte: depois de Jesus já ter feito tantas coisas, já ter expulsado o demônio, curado pessoas, Jesus apresentado ali que a vocação do discípulo, ela precisa passar pela caridade, ou seja, precisa ter compaixão das pessoas. Aí depois de tudo isso, versículo 1 diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, lugar aonde ele estava para ir. Lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém salteis pelo caminho. Ao entrar de uma casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Uma pausa. E nós temos uma dificuldade para dar paz ao outro, porque não sabemos se é, se não é do aprisco do reino. Mas a orientação é para nós darmos paz. Se não tiver paz, ela volta para nós. Seguimos a leitura do texto, versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem,
porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que nos pegou os pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, ou seja, Jesus disse para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado, ou seja, está escrito nos céus. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra viva, eficaz, poderosa, para discernir os pensamentos e dentro do nosso coração. Somos gratos ao Senhor, porque essa palavra nós temos ela escrita na nossa língua. Obrigado, Senhor. Que tem mais de 2.000 povos que não tem uma porção dessa palavra traduzida na língua que fala o coração deles. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter a palavra escrita em tantas versões na nossa língua portuguesa. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Desafio da missão urbana. Se de fato começou. Se de fato nós compreendemos que a missão ela passa pela vida da igreja para se cumprir o propósito de Deus, é tempo de nós começarmos a olhar para aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo número 20, que é a grande comissão. Jesus faz um grande desafio ali na grande comissão, mas também é uma grande promessa estabelecida ali na grande comissão. Se como igreja entendemos que a missão de fato está em nossas mãos, então nós precisamos encarar alguns desafios que dela emanam. E quantos desafios que nós temos? Como somos desafiados? Já dizia Calvino que a vida não é a mesma, ou seja, ela não é mais preciosa que um laço sagrado que nos une, ou seja, o bem-estar público da nossa cidade. Ou seja, qual era a preocupação de João Calvino? É que daqui de dentro saísse o bem-estar para a sociedade que está aí fora, perdida, procurando abrigo para o alento da sua alma. Mas nos últimos dias nós temos percebido, como igreja do Senhor, igreja brasileira plantada com sacrifício aqui na nossa nação, nós temos percebido que a igreja está esperando o bem-estar vir de lá para cá. Está errado, é daqui para lá que o bem-estar precisa fluir, porque é nós que temos a palavra da verdade, a palavra que liberta, que transforma, a palavra que norteia a vida do perdido, a palavra de salvação. É ela que traz paz e alegria para o nosso coração. Por isso nós temos um grande desafio.
O desafio da missão, ela começa com a nossa conscientização que o bem-estar da sociedade precisa passar por nós. A pergunta que eu faço para você nesse momento: como você tem sido testemunha da sociedade que está vivendo um momento de caos? Você é daquele que compartilha, quando alguém chega e fala, as coisas estão ruins, você vira e fala, e vai de mal ao pior, e eu estou nesse barco também. Ou você é daquele que fala assim, olha, há uma esperança para aquele que está em Cristo Jesus. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu espero que essa igreja possa estar do lado daqueles que servem a Deus, e será aprovada pelo grande Cordeiro, aquele grande dia do Senhor. Ou seja, não há como negar que a cidade se apresenta como a primeira barreira missionária, ou seja, ao sairmos da porta para fora, está aí a fronteira da barreira missionária. A cidade está logo aí do lado de fora, está bem à porta das igrejas, e nós compreendemos isso muito bem. Já dizia Greenway no seu livro que a cidade, ou seja, a primeira fronteira missionária está à porta da igreja, porque é a cidade. E nós gostamos de pregar muito aqui dentro, né? É bem verdade que gostamos, não apenas, e precisamos, porque aqui é um lugar da pregação, um lugar do ensino. Mas nós precisamos fazer isso aí fora. E o desafio começa a partir do momento que nós saímos para a porta, para fora da igreja. A cidade realmente, ela é uma fronteira missionária que tem nos desafiado tanto. É fato que no mundo inteiro a cidade está enfrentando uma explosão demográfica. Me permita trazer alguns dados estatísticos para que você possa situar aí dentro do que eu estou falando. Por exemplo, a cidade do hemisfério norte, 94% da população do Canadá e dos Estados Unidos já vive nas cidades. Você sabe o que é isso? 94% das pessoas estão nas cidades. 82% dos europeus já vivem em cidades. Que desafio tamanho urbano. 80% de todos os russos, esses que estão vivendo aí a guerra nesse momento, estão nas cidades. Pouquíssimas famílias na zona rural. No entanto, apenas 36% dos asiáticos e 45% dos africanos morarão em cidades. E nós, na América Latina, 73% dos habitantes da América Latina já estão morando em cidades. Você lembra como era Timóteo há 30 anos atrás, ou há 50 anos atrás? Nós tínhamos várias e várias carroças rodando dentro da cidade. Embora, onde eu passo, eu gosto muito de dizer que Timóteo é a capital do Vale do Aço. Alguns ficam revoltados, guarde seu coração para o que eu vou dizer aqui agora, e eu saio dizendo o seguinte: sabe por quê que Timóteo é a capital do Vale do Aço? Porque Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, nenhuma para Fabriciano, nem outra para Epatina, então nós somos, a maioria, nós estamos na vantagem. Timóteo, então, é a capital do Vale do Aço. E para melhorar o negócio, nós que somos moradores do Recanto Verde, eu digo que Recanto Verde é a capital de Timóteo. Sabe por quê? Para ir para a capital tem que viajar, não é verdade? Daqui até lá não é uma viagem. Então, Recanto Verde é a capital de Timóteo. Receba isso assim com alegria, para você ir para casa chateado, né? Fecha esse parede, voltamos aí, porque a missão tem um grande desafio para nós, mas tem uma grande promessa. Por quê? Porque aquele que fez a promessa disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós podemos trabalhar. É um grande desafio a missão urbana. Mas nós temos a grande promessa. O Senhor Jesus está conosco. E é interessante porque a migração de mais de 1 milhão de pessoas para a cidade nas últimas 2 décadas representa o maior movimento populacional da história. Estima-se que até 2050, 7 a cada 10 pessoas estarão morando nas cidades, aumentando então o desafio para a igreja. Porque quanto mais pessoas chegam, mais pessoas para nós alcançarmos. Desafio grande. Após as discussões sobre as megacidades, já se fala agora de metas cidades. O que é isso? São cidades imensas que subsidiam todas as cidades adjacentes, ou seja, as cidades menores
Timóteo é a capital. A cidade menor busca recurso na cidade maior, ou seja, a cidade maior agora vira assim um polo de abastecimento das cidades menores. Vamos trazer isso para pertinho de nós para você entender o que nós estamos falando. O nosso hospital aqui em Timóteo, ele atende várias pessoas das cidades circunvizinhas. Sim ou não? A nossa rede pública de atendimento, tanto educacional quanto da saúde, atende várias pessoas dos municípios menores. Sim ou não? E agora pensa numa cidade, numa metrópole estilo São Paulo. Muitas cidades menores vão até São Paulo para buscar recursos, seja político, educacional, econômicos. Já não se fala mais em megas cidades, agora são megas cidades, cidades imensas como Tóquio, por exemplo. E é interessante que as cidades, elas representam um grande desafio para a missão cristã, devido ao seu tamanho, sua influência e suas necessidades. Naturalmente, elas são centros de poder político. Quanto maior a cidade, mais manda das menores, não é verdade? E elas ditam a regra. As cidades, para onde elas vão caminhando, a nação inteira vai caminhando atrás. Há uma influência muito grande das cidades, até mesmo nas nossas ideologias. Quantas igrejas nas cidades maiores do que a nossa têm influenciado as nossas cidades menores? Porque agora nós já não queremos ser como éramos, porque a igreja X ou Y da cidade grande está fazendo daquele ou daquele modo, e nós agora, não que seja errado, copiar coisa boa, mas nós agora queremos transformar naquela cidade, naquela igreja, naquela cidade maior, porque ela está traindo multidões. Não que a gente não deva copiar coisas boas, devemos, nós não podemos perder a essência. Nós precisamos manter os nossos pés firmes naquilo que temos convicções e temos certeza de que Deus nos chamou para andar. Então, o texto que nós lemos, para a gente caminhar aí, o relógio não para de rodar, ele mostra, ou seja, ele nos mostra que a missão urbana é repleta de desafios, como nós podemos ver nos versículos que nós lemos em esses dados estatísticos, porque quando nós lemos para a narrativa do capítulo número 9, cujo tema para essa noite está lá no versículo de número 6 do capítulo 9, nós percebemos 3 palavras-chave que são pilares do cristianismo. A primeira é a introdução e a instrução, ou seja, Jesus está instruindo os seus discípulos. Outra é a confissão, porque o Evangelho produz transformação dentro de nós, e nós agora confessamos que Jesus Cristo é o Cristo. Está no versículo número 20 do capítulo de número 9, e é no capítulo de número 9 que nós percebemos algo maravilhoso acontecendo, que é a transfiguração, ou seja, aquilo que o Evangelho produz, ou seja, algo gostoso, confortável, tal ponto que nós queremos ficar tranquilos aqui dentro, não queremos ir para fora. Lembra lá dos discípulos que estavam com Jesus lá no monte da transfiguração, e agora o que eles dizem? Ah, Senhor, vamos fazer aqui um barraco para nós, para que descer lá embaixo, tanto desafio. Mas quando a gente chega no capítulo número 10, nós percebemos Jesus chamando eles para o desafio. Então Jesus agora está na aplicação prática do seu ensino. Ele está introduzindo um pouco mais de informação, tal ponto que os seus discípulos pudessem ficar prontos para toda a obra, seja aqui no centro urbano, seja lá no sertão, ou nos rincões onde as tribos mais distantes estão. Porque a diferença está apenas na contextualização, porque o Evangelho é o mesmo a ser pregado. Apenas na sua contextualização, o Evangelho que nós apresentamos, porque a raiz, ou seja, a essência do Evangelho é a mesma. Jesus, então, nesse texto mostra para nós pelo menos 3 blocos de desafios. Eu queria rapidamente apresentar o primeiro bloco, é o bloco da parceria. Eu espero que vocês estejam com a sua Bíblia aberta e olhem para mim, olhem para esse texto no versículo 1, no versículo de número 2. O primeiro desafio da missão é o desafio da parceria. Por quê? A missão da igreja tem a ver com o trabalho em equipe. Nenhuma igreja irá cumprir o chamado missionário sozinha, e nenhum cristão irá cumprir
a sua vocação caminhando sozinho. Precisamos trabalhar em equipe. Que desafio trabalhar em equipe, irmãos. Que coisa desafiadora. Eu, como líder da equipe, eu fico observando, porque ninguém quer pensar igual eu penso. E detalhe, por ter um nome chique, eu quero ser o primeiro, não? Meu nome, isso aí, lá é primeiro. Agora, se eu trabalho em equipe, eu não posso colocar meu nome. Eu coloco que o resultado foi da equipe. Olha que coisa, parece alguma coisa estranha acontecendo, não parece? Como nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Eu sei que para você não tem dificuldade, você ama trabalhar em equipe, principalmente quando é o nome do outro que vai sair na frente, não é verdade? Eu sei que você gosta disso. Vamos dizer a verdade. É isso mesmo? No fundinho a gente gosta de aparecer, né? Gostamos de aparecer. Essa história é antiga. Essa história é lá no Gênesis, capítulo 11. Aquela galera que eles queriam, lá na Torre de Babel, vamos construir a torre, e nós vamos chegar até o céu, e nós teremos o nosso nome célebre. Todo mundo gosta de ter um nome destacado, né? Principalmente se tem um sheik com X, diferente de todos. Primeiro desafio da missão é trabalhar em equipe. Precisamos aprender a trabalhar uns com os outros. Detalhe, está no versículo número 2, porque no trabalho da parceria, ou seja, esse trabalho em equipe, nós precisamos convidar Deus. Olha aí o versículo número 2, o texto diz que é para rogar ao Senhor da Serra que mande mais trabalhadores. Coisa tensa, convidar a Deus, e a maioria das vezes que Deus chega atrapalha todo o projeto que a gente escreveu. Ele manda tirar os negócios, manda tirar a gente, tira esse aí, eu não estou com ele. E a gente fica, mas como assim? Trabalhou o negócio todo? Estava tudo bem esquematizado. Como presbiteriano que somos, gostamos de trabalhar tudo organizadinho, né? Está vendo aquele papel bonitinho, né? Para não perder a linha de raciocínio. E aí, com pouco, o Espírito Senhor dá uma mexida, a gente olha para o papel e fica assim, meu Deus, onde foi que eu parei? Sabe os negócios que acontece? Com a ação de Deus, o trabalho missionário, nós precisamos aprender a convidar Deus para fazer parte do povo. Caso contrário, nós daremos com os burros dentro d'água. Uma linguagem diferente, essa turma mais nova não conhece isso, mas a turma que já perdeu alguns fios de cabelo, que está com o cabelo mais russo, parecendo que passou uma poeira, sabe o que eu estou dizendo? Dá com os burros dentro d'água. Né? Ou seja, vai dar tudo errado. É interessante. Nós precisamos aprender porque o ciclo dos servidores enviados para alcançar as cidades e o sertão está cada vez maior. Muitas pessoas estão se apresentando diante das agências missionárias. Eu ensinei, nós somos membro da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, por isso trabalhamos com ciganos, ou seja, transcultural. Muita gente se apresentando, poucos querendo trabalhar em equipe. Não, Deus falou comigo que é para mim ir. Não falou que é para louvar mais alguém. Como assim? Você está achando que é a cereja do bolo? Vai fazer tudo sozinho? Quando olhamos a história, o trabalho da igreja sempre foi um trabalho em equipe. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, se você voltar 2 capítulos atrás e pegar os 6 primeiros versículos do capítulo número 8, você vai perceber que Jesus tem equipe, e inclusive mulheres da equipe. Aí tem os homens, não, só trabalha comigo se for homem, e inclusive tem que ficar até de pânico, caso contrário não vai. Olha para a caminhada de Jesus. Nada contra o pânico algum. Nada contra. Só estou fazendo uma chamada porque volta e meia no nosso coração passa algumas coisas que não estão escritas no texto sagrado. Jesus tinha homens e mulheres na sua equipe, embora ele direcionou os homens para liderar. Nós repensamos muito nisso. Que desafio da missão humana. Jesus envia esses discípulos para que eles pudessem avançar. Mas não para por aí, porque o primeiro desafio é o desafio da parceria, o segundo desafio que a gente encontra é o desafio da proclamação.
O que é esse desafio? Está do versículo número 5 até o versículo número 16. Nós conseguimos perceber como esse desafio chega. E ele chega de uma maneira estrondosa, porque proclamar o reino de Deus inclui anunciar as boas novas com palavras e com ações. Observe o versículo número 9, o que Jesus está dizendo: curai os enfermos que não houver e anunciai-lhes o reino está próximo. Ou seja, se no Antigo Testamento o sacerdote passava de lado, agora no tempo do Novo Testamento, ou seja, debaixo da graça vindo através de Jesus Cristo, nós tocamos das pessoas. Por isso que nós visitamos doentes, pessoas que estão enfermas, por isso visitamos aqueles que estão nos hospitais, ou seja, nos lares, visitamos aqueles que estão presos, por isso visitamos as pessoas que estão perdidas, desesperadas e tocamos nessas vidas. Desafio da proclamação do Evangelho. E é interessante que nesse desafio Jesus diz algumas coisas muito interessantes. Observe à luz do texto. Jesus mostra que algumas pessoas não vão querer ouvir essas palavras. Que palavras duras. Mas Jesus diz que aquele que não nos recebe está rejeitando a Ele. Não está rejeitando a nossa palavra, está rejeitando a palavra do Senhor. Então nós podemos continuar falando do Evangelho, mas nós precisamos falar para essas pessoas que rejeitam o Evangelho: o reino de Deus está próximo. Versículo número 11 está mostrando isso, ou seja, nós precisamos anunciar o juízo de Deus. Jesus está voltando. Aleluia! E aquele que não está debaixo dessa graça, ele já sabe que ele está condenado, porque no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo número 18, o texto vai dizer que aquele que não recebeu o Filho unigênito do Senhor já está condenado. A proclamação do reino, ela apresenta a salvação, mas ela apresenta o juízo também. E nós precisamos proclamar o reino de Deus. Esse primeiro desafio é o desafio da parceria, o segundo da proclamação. O terceiro desafio é o desafio do confronto de poderes. Quando falamos de confronto de poderes, nós lembramos tudo bem quando o apóstolo Paulo está pregando e aquela jovem adivinha, vem atrás dele falando. O apóstolo Paulo agora repreende aquele espírito maligno que estava na vida. Como o diabo tem tentado impedir o avanço da igreja do Senhor, seja aqui, ali ou acolá, em qualquer canto do globo terrestre, o diabo, ou seja, o inimigo das nossas almas, está tentando impedir o avanço do reino do Senhor. Mas nós temos uma palavra de Jesus. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, nós somos mais do que vencedores pelo aquele que nos salvou através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Por isso nós podemos avançar. John Miller disse, ele exemplifica essas artimanhas desse inimigo da igreja. Ela consiste pelo menos de 5 aspectos que mexem diretamente conosco, ou seja, continuamente procurando destruir uma investida pesada na vida daqueles que são vocacionados. Nós podemos olhar isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. Tenta impedir que os ouvintes compreendam o que está sendo falado. Está escrito isso em Lucas capítulo número 8. Ele dissemina doutrinas errôneas no meio do povo de Deus, para que haja conflito entre nós. Eu sei que aqui não acontece. Lá no Recanto Verde, volta e meia, nós somos lá da igreja presbiteriana no Recanto Verde, volta e meia nós temos que estar, nós chamamos de apagar fogo. Sabe aquele negócio? Eu não concordo com o que fulano falou. Você viu o que Beltrano disse? Nossa, você viu? Olha, e começa aquela coisa, e a gente perde tempo discutindo essas coisas, discordando uns dos outros. Estrategicamente o diabo tem disseminado algumas coisas esquisitas no meio do povo de Deus, que tem tirado o nosso foco da prioridade da missão, que é proclamar o reino de Deus e anunciar que Jesus está voltando. E ele vai dizendo também que ele incita perseguições
ao reino de Cristo. E aqui me permita uma informação que está fresquinha, acabamos de receber ontem. Nós temos um missionário que está lá no norte da Bahia, acolhendo famílias do Paquistão, ou seja, paquistaneses. Algumas dessas famílias são cristãs. E tem um ali, me permitam usar o pseudônimo de Beto, porque está sendo filmado, não é bom que saia o nome dele. Ontem ele recebeu um vídeo do filho dele que ainda estava no Paquistão e foi capturado pelo Talibã. O Talibã agora torturando aquele menino. Envia o vídeo, faz chegar até o pai. E o pai desesperado aqui, porque tem mais 8 da família que está lá. Inclusive começamos a campanha não apenas de oração, mas de busca financeira para que essas outras pessoas da família do Beto possam vir para o Brasil antes que o Talibã capture os restantes que estão ali. Não sabemos, estamos rogando a Deus para que esse menino possa sair das mãos do Talibã com vida, mas na maioria das vezes eles têm matado essas crianças, ou seja, cristão que eles capturam. Eu queria que você orasse pela vida do Beto, pela família dele. O diabo, ele incita perseguições quando ele percebe que o reino está avançando. Nós precisamos clamar ao Senhor que repreenda toda e qualquer ação do Evangelho, contra o Evangelho, que o diabo tem levantado nesses últimos dias. Nós, como igreja, nós precisamos confrontar esses poderes. Maior é o que está em nós do que o que está por nós. Por isso nós podemos avançar. Paulo, ele vai dizer também que o intuito de arruinar a igreja, o diabo tem causado também transtorno no meio político. Nós vimos isso no ano passado, mas também tem entrado transtorno no seio familiar. Quantas famílias sendo assoladas, porque não posicionam diante do Evangelho e aceitam, ou seja, dão legalidade para serem assoladas pelo inimigo das nossas almas. Quantas são as famílias de cristãos vivendo assoladas, atacadas pelo diabo, porque eram brechas para o inimigo da nossa alma. E o apóstolo Pedro, ele nos orienta dizendo que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando uma brecha para que possa estragar. Ou seja, ele está dizendo justamente da legalidade que nós damos. O diabo, sendo legalista, ele se apresenta diante de Deus e diz: olha lá, o seu filho foi contra aquilo que está escrito. E ele sabe muito bem, ele conhece as escrituras. E agora, Deus, não podendo ir contra a palavra, simplesmente permite que ele entre. E quantas pessoas estão sofrendo com esse ataque? De repente, essa noite é uma noite oportuna para você fechar a brecha que você tem dado. O diabo tem assolado não só a sua vida, mas a vida dos seus entes queridos. É uma noite oportuna para a restauração. Porque o confronto de poderes, ele é imenso. Nós precisamos reconhecer que Deus tem nos chamado para algo muito superior. E Jesus, ele então agora, no finalzinho desse conteúdo, ele vai dizer para a gente não apenas, ou seja, a essência da missão, da vocação que nós recebemos. Ele vai dizer no versículo número 20, nesse confronto de poderes, já que nós recebemos poder, lembra lá de Atos capítulo 1, versículo 8, nós recebemos poder para testemunhar do Evangelho, ou seja, para propagar o Evangelho, para confrontar esses poderes das trevas. Jesus diz que é para nós ficarmos alegres, não pelos demônios do diabo nos submeter, pelo poder dele, de Deus que está em nós, mas alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Ainda que soframos, se porventura vier uma perseguição a ponto de morrer, isso não pode provocar tristeza e angústia no nosso coração. Pelo contrário, nós precisamos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu quero concluir. Concluo com essa frase
se compreendemos que Deus tem colocado a missão em nossas mãos, nos convocando para colaborar com Ele na redenção de vidas, então precisamos nos comprometer com o exercício dessa missão, não apenas em relação ao lar, ou seja, ao distante, aos não alcançados, mas nós precisamos também com o aqui e o agora, ou seja, aqui na nossa cidade, na cidade circunvizinha a nossa. Jesus nos escolheu para frutificar. Eu tenho um desejo aí de glorificar a Deus. Jesus disse que nós glorificaríamos o Pai quando nós dessemos muito fruto. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Você quer glorificar a Deus? Dê fruto para Ele. Nós precisamos avançar, porque os desafios da missão eles se mantêm, a tarefa inacabaram também, a vaga para você e sua família na missão de Deus através da igreja, porque o desafio da parceria, o desafio da proclamação, o desafio do confronto de poder, ele é para nós como igreja do Senhor. E é interessante que após dito essas palavras, nós não lemos um versículo, mas está aí a partir do versículo de número 21, após dito essas palavras, Jesus exultou-se, ele se alegrou no Espírito, e ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas palavras aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, ou seja, a mim e a você. Nós temos muito que agradecer a Deus por o Evangelho ter chegado até nós. Nós temos motivos de sobra. E a pergunta que gera, então, para mim e para você é essa: qual será a sua decisão após tanta informação? Porque o desafio da missão continua. O Evangelho precisa ser propagado. Se você não quiser ir, Deus vai levantar outro. Você está tendo o privilégio, a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo ao longo da história. Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos. Eu quero orar. Mas eu quero orar desafiando você que entendeu o que eu falei. Eu sei que é muita informação, mas de repente o Espírito de Deus ministrou o seu coração para uma tomada de decisão nessa noite. Eu queria orar com você que entendeu que tem uma vocação. E a sua vocação é uma vocação específica. Claro que eu sei, e assim como você sabe, todos nós somos chamados para testemunhar do Evangelho. Alguns são chamados para uma tarefa específica. É o nosso caso de trabalhar entre povos transculturais. Quero orar com você e tenha certeza e convicção que Deus te chamou para uma tarefa específica. Quem sabe ser levantado e apresentado diante da direção da igreja como um vocacionado para ir ao sertão. Sertão não. Quem sabe para trabalhar com aqueles jovens que nós não gostamos de outro estilo que eles vestem ou conversam ou andam por aí, que nós chamamos hoje de radicais. Vamos chamar específico. Porque sabe, Deus está te chamando essa noite para você ser um parceiro efetivo da missão de maneira financeira. É um chamado específico. Todos nós vamos chamar para contribuir, todos. Alguns têm a vocação de mordomia, tanto que eles recebem um pouco mais do que outros, para que ele possa ser mordomo, servir e servir com excelência financeira, com generosidade. Eu quero orar por você. Se você quiser ficar de pé, como eu estou de pé para orar, não precisa vir à frente, mas fique de pé no seu lugar. Você que entendeu que tem uma vocação específica e que o Espírito de Deus nessa noite está te convencendo para você tomar uma postura diferente. Você precisa sair desse culto com
a intenção de fazer diferente do que você tem feito. Não que você não tenha feito, mas você precisa fazer diferente. Porque se você quer glorificar a Deus, você precisa produzir muito fruto. É muito fruto que Jesus espera de mim, espera de você. Pai, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Diante do Senhor, Deus querido, nós sabemos que está tudo patente. O apóstolo Paulo orienta muito bem, fica claro isso, instruindo aos Coríntios, ó Deus querido, que vai ter um grande dia da prestação de contas. Está na primeira carta, no capítulo número 3, a partir do versículo número 9, que nós prestaremos contas diante do Senhor. E o texto vai dizer, ó Deus querido, que tem obra que vai subir na fumaça, ou seja, obra que está sendo construída como palha, como feno, ou seja, como madeira, mas também tem obra, Deus querido, que é como ouro, como pedras preciosas. O fogo não consome, quanto mais queima, mais purifica, Senhor. Deus, nós queremos apresentar como prêmio aprovado diante do Senhor. Ó Deus, nos leva a sermos aprovados diante do Senhor. Essa noite é oportuna para o Senhor nos direcionar, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nós não queremos andar como estávamos andando, pelo contrário, nós queremos glorificar o Cordeiro Jesus Cristo, que pagou alto preço por nós. Nós somos conscientes, Deus querido, que o preço que Ele pagou foi muito alto. Por isso, Deus querido, nós queremos desgastar a nossa vida, servindo ao Cordeiro, como nós falamos aqui, Deus querido, tudo passo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Ó Deus, isso é uma declaração diante do Senhor, e nós fizemos isso nessa noite, em comum acordo aqui neste lugar. Ó Deus, nos ajuda a apresentar diante do Senhor, dia após dia, com mais desejo de te servir para o louvor da tua glória. Nós oramos, ó Deus, no nome do Senhor de Jesus. E aquele, ó Deus querido, que está aqui nessa noite, que entendeu que tem uma vocação para prestar conta diante do Senhor. Ó Espírito do Senhor, enche os teus filhos com poder, com ousadia, com intrepidez, que ao abrir a boca saia palavras de vida, palavra que edifica, palavra de transformação, de salvação, para o louvor da tua glória, e que sejam enviados, que eles não queiram ir sozinhos, que possam trabalhar para o Senhor da Serra, em equipe, em parceria com o Senhor da Serra, mas em parceria com a igreja do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.